Ó, os bolsominions estão irritadíssimos e desesperados com a capa da Folha de ontem. Por quê? Porque a capa da Folha de ontem estampou uma entrevista com o comandante da Força Aérea Brasileira. E o comandante da Força Aérea Brasileira disse que baterá continência para o Lula ou para qualquer outro que ganhe a presidência. Isso foi um balde de água fria com muito gelo na cabeça de um monte de bolsominion que ainda acreditava que o Bolsonaro poderia dar um golpe de Estado caso perdesse a eleição. Eles estavam contando com isso. Vários começaram a xingar o Exército, xingar as Forças Armadas, xingar o comandante da FAB. Vamos lembrar, o comandante da Força Aérea Brasileira foi escolhido pelo Bolsonaro lá atrás, no ano passado, depois de uma crise institucional em que os comandantes da Marinha, da Força Aérea e do Exército se demitiram em conjunto. Lembra disso? Ele é o mais bolsonarista dos três membros das três instituições das Forças Armadas. Tem o comandante da Marinha, que é bem bolsominion. Tem o comandante do Exército, que não é tão bolsominion, ele até é meio bolsominion, mas ele é um cara completamente centrado, que não aceita o golpismo do Bolsonaro, já peitou o Bolsonaro pessoalmente na frente das câmeras algumas vezes, como no Dia do Soldado, por exemplo, no ano passado. E tem o comandante da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, que esse é muito bolsominion. Ele é aquele que no ano passado, quando o Braga Neto, atual ministro da Defesa, ameaçou o Omar Aziz, então presidente da CPI da Covid, no dia seguinte ele deu uma entrevista para o Globo dizendo, olha, quem tem arma não ameaça. Ele quis dizer, quem tem arma não ameaça, vai lá e faz. Quer dizer, estava ameaçando a CPI da Covid, ameaçando as instituições. Esse é o que falou, eu vou bater continência para o Lula sim. Os bolsominions estão desesperados, o Bolsonaro está desesperado e os olavistas que estão ainda naquela de tentar falar que o Bolsonaro é covarde, tudo mais, ele é covarde mesmo, mas de tentar pregar aquilo entre os bolsonaristas, estão aproveitando muito isso para abocanhar mais uma parte do eleitorado bolsonarista e fazer com que eles mudem de lado e vão para o Weintraubismo, ou seja, fiquem do lado do Abraham Weintraub, que não é mais bolsonarista. Tá uma guerra, eu vou mostrar aqui algumas reações dos bolsominions e explicar a entrevista do comandante da Aeronáutica. Uma vergonha o Brasil do Bolsonaro, o Brasil se tornou, em que um comandante da Aeronáutica dá uma entrevista bem longa, e ele não fala um segundo sobre a defesa do espaço aéreo brasileiro. Ele só fala de política, comandante da Aeronáutica. Eu vou explicar. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, um segundinho, é gratuito se inscrever no Plantão Brasil e você está fortalecendo a oposição a esses malditos. Tanto o partido militar, que é o partido, esses malditos militares que estão aí saqueando o Brasil, como o Bolsonaro, que é o fascista não nazista que está roubando o Brasil e tentando assassinar as pessoas. Estão todos juntos na roubalheira do povo brasileiro. Bolsonaro, militares, Centrão, parte da grande mídia, todos juntos acabando com o país. Então, um segundinho, inscreva-se aqui, que aqui a gente faz oposição e a gente é linha de frente, Fala mal de general aqui, fala mal de todo mundo e mostra a cara. Então, inscreva-se, um segundinho e grátis, hein? Agora vamos falar sobre a entrevista do comandante e o que quer dizer isso aqui. Como eu disse, são tempos sombrios em que um comandante dizer que vai fazer o óbvio é motivo para algumas pessoas ficarem aliviadas, alguns devem estar, nossa, Thiago, que alívio, o comandante vai bater continência mesmo pro Lula, que coisa, hein? Caso o Lula ganhe a eleição, que alívio, não vai ter golpe. E um comandante dizer o óbvio sai na capa de um dos maiores jornais do país, numa matéria em que o comandante da Aeronáutica não fala sobre as atribuições da Aeronáutica, que são a defesa do espaço aéreo brasileiro. Não, ele fala de política. Tá. Aí o que acontece? Os bolsominions não gostaram. Teve um bolsominion que é investigado, eu não sei nem porque ainda não está preso, mas calma que será. Até o fim do ano, acredito eu, já esteja preso, que é o Ruschel, Leandro Ruschel, que é um dos maiores bolsominions também. Ele é investigado pelo inquérito da fake news e tudo mais. Ele publicou isso aqui, eles adoram colocar um monte de bandeirinha aqui no nome e tudo mais, né? É bom ele tirar dos Estados Unidos, né? Já não é mais o Trump. Ele falou, alguém tinha dúvidas e coloca aqui a notícia de que os militares vão prestar continência a Lula ou qualquer outro. Aí pronto, aí olha, teve mais de 1000 comentários nessa postagem dele, tem várias outras de outros influenciadores bolsonaristas falando sobre isso, e aí os bolsonaristas mesmo falando aqui, desde que não ameace os privilégios deles, qualquer um serve, e tem ingênuo que fantasia com ato de bravura. Eles acham que ato de bravura seria o exército dar um golpe, fechar o STF, tudo mais. Aí, tem gente que fala aqui, são os meros servidores públicos, egocêntricos, como se não existisse nada, como se não existisse mundo em volta da própria bolha. Os bolsonaristas bravos, mas bem bravos com o exército.
Aí eles, olha, só vocês não perceberam que o Castelo de Areia está desmoronando. Ó, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui, ó. E estão pulando fora, o Centrão já está puxando pro Lula. Tem alguns bolsonaristas que estão vendo o que está acontecendo. Ó, o Centrão está indo pro lado do Lula, eu estou falando aqui, eu falei no vídeo de ontem, eu falei, olha, vários partidos do Centrão já traíram o Bolsonaro. O próprio Partido Progressista já começou a trair o Bolsonaro e pender pro lado do Lula. Então alguns bolsominions estão vendo isso e estão lá xingando os militares. Aí tem outros que falam, ó, estamos... Isso aqui eu dei risada. Estamos ferrados aqui, quer dizer, o bolsominion, que eu vou falar uma coisa, por que estamos ferrados? Porque não vai ter golpe, é isso que ele quer dizer, que eles estão bem ferrados, porque não vai ter golpe do exército. Se o mais bolsonarista falou isso, é porque a coisa tá ruim. Tem uma coisa que pouca gente percebeu, que é sobre as falas do Bolsonaro. Eu vejo muita gente falando, nossa, Thiago, mas por que o Bolsonaro é tão maluco? As pessoas querem vacina e o Bolsonaro fala contra a vacina. Aí todo mundo quer vacinar as crianças e o Bolsonaro fala contra a vacinação infantil. Quando toda a opinião pública tá de um lado, o Bolsonaro vai lá e fala um negócio completamente maluco do outro lado. Ah, é pra base radical dele, mas o Bolsonaro dá tiro no pé, assim ele perde voto. Só que tem uma coisa, olha só. Se o Bolsonaro não falasse tanta besteira, não ficasse de golpismo, falando que vai fechar o Supremo, que não vai obedecer a ordem judicial, que é contra a vacina, e não falasse um monte de coisa que as pessoas falam, meu Deus, como alguém pode ser tão burro de falar isso? É ruim até eleitoralmente, como o cara pode ser anti-vacina em pleno 2022? Se o Bolsonaro não fizesse tudo isso, um comandante do exército, que é um cara que já ameaçou a democracia no ano passado, ele dá uma entrevista dessas, não sairia em capa de jornal. O exército usa o Bolsonaro falando esse tipo de abobrinha para quê? Para que quando militares que são radicais, como esse imbecil da FAB, dizem uma coisa óbvia, e é muito óbvio, olha, nós vamos bater continência a quem ganhar a eleição, a quem for o presidente, que é a obrigação deles. Aí quando ele fala uma coisa óbvia assim, parece que é um cara moderado. Você fala, nossa, que cara moderado. Ele não atacou a vacina. Olha, então o Bolsonaro tem que continuar falando muita abobrinha mesmo pro plano desses generais do exército dar certo, que é o plano deles se venderem como moderados, para que num futuro governo, alguns deles possam continuar nas entranhas do governo, que eles continuem em toda a administração pública, desde cargos no TSE, no STF, até cargos no Poder Executivo, em ministérios e cargos em estatais, para que eles continuem lá destruindo o Brasil de dentro para fora, continuem entregando o Brasil para os estrangeiros, que deve ser quem os paga muito bem, e continuem roubando dinheiro público. Senão não dá para os militares continuarem roubando dinheiro público. Por quê? Porque se tiver um presidente, no caso o Bolsonaro, que é militar, mas que fala, olha, ex-militar, né? Mas que fala tudo conforme deveria ser, fala, olha, vamos vacinar a população, olha, vacinação infantil, vamos começar aqui o mais rápido possível, e que é um cara moderado, um cara inteligente que não fala muita abobrinha, quando vem um general falar o óbvio, as pessoas falam, pô, não vale nem matéria em jornal. Por que eu vou dar matéria que um general falou que vai bater continência para o futuro presidente? É claro que você vai bater continência. Então, eles precisam, os militares para se manterem no poder, precisam de um Bolsonaro muito louco, de um Bolsonaro falando muita abobrinha. Quanto mais besteira o Bolsonaro falar, melhor para esse pessoal, que aí eles dão uma entrevista e falam, olha, eu vou bater continência. E alguém na Folha fala, olha, isso merece capa. Merece capa, matéria de capa. O cara vai bater continência. Olha que coisa. Olha que moderado. Que cara. O exemplo de moderação aqui no Brasil. É isso. Só que tem um problema nisso tudo. Os militares fazem isso, o Bolsonaro vai perdendo cada vez mais votos. Até o general Braga Neto, o Braga Neto quer ser vice do Bolsonaro. O Braga Neto é um dos mais loucos. Para quem não sabe, essas teses olavistas que o Olavo de Carvalho disseminava, elas não foram ideia do Olavo de Carvalho, elas foram ideia de militares. Quando se fala em marxismo cultural, em alguns termos que só o Olavo de Carvalho utilizava, uns termos, quando se fala em escolas sem partido, esse tipo de coisa, esses termos apareceram pela primeira vez no Brasil nos anos 70, em documentos internos do Exército Brasileiro. Aí depois, lá no começo dos anos 2000, é que o Olavo de Carvalho foi adaptando essas ideias que ele pegou de militares. E aí depois ele se voltou contra os militares porque ele queria que fossem radicais e tal, que matassem todo mundo. E isso não aconteceu. Aí
o que acontece? Os olavistas entendem hoje que os militares são todos comunistas e que o Bolsonaro é um frouxo, um covarde. Na verdade não é isso, os militares são de extrema-direita, eles implantaram a extrema-direita no Brasil e eles passaram a investir no então deputado Jair Bolsonaro para que esse se tornasse presidenciável. Para quê? Para que os militares pudessem saquear o país, que é o que eles estão fazendo nesse exato momento. Enquanto eu gravo o vídeo, tem algum militar, muitos, roubando dinheiro público. Enquanto você assiste o vídeo, que o vídeo não é ao vivo, então você assiste daqui a algumas horas, também tem militar roubando dinheiro público, que eles não param de roubar dinheiro público. É isso que está acontecendo. Aí esse cara da entrevista na Folha, mas a parte boa é a seguinte, os bolsonaristas estão revoltados, os bolsominions estão revoltados, até que mais reação de bolsominion, e o pessoal, olha só, quem bate continência pra bandido é bandido também, e o pessoal do Weintraub, os olavistas que agora estão órfãos, porque o Olavo de Carvalho tá, não sei se existe inferno, se existe, ele tá queimando no inferno, bem queimadinho mesmo, bem tostado mesmo, os olavistas que estão órfãos, estão usando isso para quê? Para tentar abocanhar mais uma parcela do bolsonarismo que está extremamente desiludida com o Bolsonaro. Porém, o bolsonarismo usa influencers como esse Leandro Ruschel para quê? Para falar mal do exército, falar mal dos militares e ainda defender o Bolsonaro dizendo, tá vendo? Bolsonaro não é covarde, é que o exército aqui não apoia. O Bolsonaro fez tudo o que estava ao alcance dele. Na próxima eleição a gente precisa eleger mais bolsonaristas. Bolsonaro tem que aparelhar tudo, ele não aparelhou nada. Bolsonaro é honesto demais. Essa é a narrativa dos bolsonaristas para tentarem se defender dos ataques dos Weintraubistas, que são os fãs do Weintraub, que é quem está emulando o olavismo hoje. É o Weintraub e o Ernesto Araújo. E aí, o Weintraub quer ser governador de São Paulo, custe o que custar. O candidato do Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas, tem 5 pontos nas pesquisas. O Weintraub, a última pesquisa que ele apareceu foi em outubro, ele tinha 1 ponto. Se a pesquisa for hoje, eu vou falar, o Tarcísio caiu, o Weintraub subiu, deve estar com uns 2, 3 pontos. Se ele passa o Tarcísio ou mesmo empata, o bolsonarismo racha. Por quê? O bolsonarismo radical, a ala radical do bolsonarismo. Isso é bom. Porque tem uma coisa no livro A Arte da Guerra, que foi escrito mais de 5.000 anos atrás, que diz o seguinte, quando você quer conquistar, você divide o seu inimigo. Quando o seu inimigo estiver dividido, você conquista por partes. Eu vou te dar uma analogia que 5.000 anos atrás, quem escreveu o livro Sun Tzu não imaginou, que é o seguinte, você vai comer um pedaço de bolo, você corta o bolo em pedacinhos pequenos para você poder mastigar, você não põe tudo na boca. É isso. Então, o bolsonarismo se dividindo, fica mais fácil da gente pegar o bolsonarismo e de fragmentá-lo cada vez mais e a gente ganha votos dos indecisos, porque tem muito bolsonarista que pode falar, Thiago, o bolsonarista jamais vai votar na esquerda. O quê? 2 anos atrás, o Bolsonaro tinha 35% nas pesquisas, o Lula tinha 10% nas pesquisas. Hoje, o Lula tem 48% nas pesquisas. O Bolsonaro tem 22%, 23%. Quer dizer, sabe o quê? Quer dizer que o Bolsonaro, pro Lula, diretamente, pelo menos umas 20 milhões de pessoas que diziam 2 anos atrás, ó, eu voto no Bolsonaro, hoje estão dizendo, eu voto no Lula. E ó, eu conheço muitos que votaram no Bolsonaro e que agora vão votar no Lula, custe o que custar, que vão até fazer campanha pro Lula com estrelinha vermelha igual a mim, ó. Vão fazer, ó, campanha PT, PT. E que eram bolsonaristas até o final de 2019. Muitos. E agora o bolsonarismo se fragmentando, melhor ainda, tem uma chance boa de não ter segundo turno, porque ó, além das articulações à esquerda, ainda temos aí a extrema-direita rachando. E eu falei aqui, o Weintraubismo corresponde a 15% do bolsonarismo, pelo menos nas redes sociais. Eles estão querendo chegar a 50%, que eles sabem que eles conseguem chegar ali a 50%. A ver se vão conseguir ou não. O general agora soltou um balde de água fria nos bolsonaristas, aqueles que ainda acreditavam que poderia acontecer alguma coisa, se sentem ainda mais traídos pelo Bolsonaro. Ainda mais porque quem colocou esse comandante, quem o nomeou como comandante da aeronáutica, não fui eu, não foi o Lula, não foi você que está me assistindo, foi o Jair Messias Bolsonaro que colocou esse cara aí que falou, eu vou bater continência pro Lula. Deu ruim, viu, Bolsominion? Chorem um pouquinho mais e briguem mais. Enquanto o Bolsominion briga, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Olha só, na cidade de Conceição, na Paraíba, olha só. Bolsonaro não,
Tá aqui um trecho lá com vocês, eu vou mostrar outro aqui, ó. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. Foi segunda-feira em Conceição, na Paraíba. A gente continua indo pra cima deles. Quem quiser nos apoiar embaixo, aqui, ó, aqui. Botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Siga-me nas minhas outras redes também. Falou!